Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um emborrachamento barato, simples e resistente no cabo das suas ferramentas. E de quebra, ainda vou dar uma explicação química do porquê isso acontece. Eu estava com alguns alicates e outras ferramentas para fazer o emborrachamento. Só que eu queria fazer na minha oficina naquele momento, sem ter que sair para comprar material. Então, eu vou mostrar para vocês que tudo que vocês vão precisar vão ter em casa. Materiais simples e de fácil acesso. O primeiro material que vocês vão precisar é o etileno acetato de vinila. Calma, não é nenhum pó de chifre de unicórnio, não é nenhum material impossível de encontrar. É a molécula base da famosa cola quente. Tanto o etileno como o acetato de vinila, eles representam monômeros. Monômeros são elos que formam uma grande cadeia. Essa cadeia ela é formada através da polimerização. Então, quando esses elos se repetem, eles formam, por exemplo, o polietileno. E o polietileno, ele está aqui, presente nas embalagens. Principalmente, ele é o plástico mais utilizado no mundo para a formação de embalagens. E o acetato de vinila nada mais é do que a molécula base da cola PVA. Quando unimos esses dois monômeros, nós vamos formar um copolímero, que é o etileno acetato de vinila, que ele vai unir a flexibilidade do acetato com a resistência do etileno, gerando a famosa cola quente, que é um termoplástico, que na engenharia nós entendemos como um material que pode ser refundido, assim reaproveitando. O próximo material vocês vão encontrar muito mais fácil, dentro do estojo do filho de vocês. Parafina sólida com pigmento, também conhecido como giz de cera. A parafina é uma mistura de hidrocarbonetos de cadeia longa, como todo derivado de petróleo, sem grupos polares. Isso significa que quando a gente funde esses dois materiais, eles possuem ponto de fusão bem próximo, o que vai ajudar bastante, as moléculas do etileno acetato de vinila vão se tornar mais móveis. Então a parafina vai conseguir se infiltrar entre essas moléculas e quando esfriar vai fazer uma mistura mais coesa e homogênea do material resultante que a gente quer. Vale ressaltar que quando a gente faz a união desses dois materiais, eles não vão se unir por ligação química. Como assim? Eles não vão sofrer nenhuma ligação do tipo covalente. O que vão surgir aqui são forças de Van der Waals, que são fracas, mas como os dois materiais são de cadeia longa, então essas forças vão se repetir ao longo de toda a cadeia, deixando o material coeso, homogêneo, bem unido. Agora, depois de toda essa explicação, eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer esse emborrachamento. Além da cola quente e do giz de cera, vocês vão precisar de um palito para quando elas estiverem fundidas. Vocês vão usar isso para mexer e para passar na ferramenta. Uma panelinha improvisada. Isso aqui é uma lata dessas de leite, de chocolatado, que eu cortei para colocar no fogão. Uma tesoura para cortar a cola quente. Quanto menor você cortar, mais área de contato você vai ter, então vai derreter mais rápido. Acredite, ela é a que tem maior dificuldade de derreter, porque você não pode queimar também, né? Tem que ser em fogo baixo, bem lento. E uma faquinha que a gente vai cortar o giz de cera. A proporção que eu cheguei como ideal é 3 barras dessa aqui de cola quente para metade de giz de cera. Só que como só vou fazer um teste aqui para vocês, eu vou fazer um emborrachamento desse alicate aqui. Então, eu vou usar 1,5 bastão de cola quente. E como para 3 é metade, então é metade da metade. 1/4, certo? Então a gente vai usar só isso de giz de cera. Aqui eu já tinha feito um teste, que foi naquele alicate que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Vocês podem reaproveitar, porque o material é um termoplástico, como eu falei para vocês. Então basta vocês fundirem que vocês vão ter um emborrachamento aí para utilizar onde vocês quiserem. Eu vou cortar agora ela bem pequena, levar ao fogo e mostro para vocês. Aqui eu já cortei 1,5 bastão de cola quente e aquele 1/4 do bastão de giz de cera. O bastão de giz de cera vocês não precisam se preocupar em picotar ele menos do que isso aqui, porque vocês vão ver que o ponto de fusão dele é menor do que o da cola quente, então ele vai fundir muito mais rápido. A cola quente vocês têm que de vez em quando mexer e deixar sempre em fogo baixo
porque senão ela vai agarrar o fundo, vai ficar aquele emborrachamento no final meio preto, meio queimado. E utilizem uma luva dessas daqui só para vocês poderem estar manuseando ali sem se queimar. Quando fundir aqui eu volto e mostro para vocês. O material começou a fundir, como vocês podem ver, o giz de cera ele já está completamente líquido. E a cola quente ainda tem alguns pedacinhos aqui de material sólido. Aqui, pessoal, o material já está completamente fundido. Vocês podem ver que fica um tom muito bonito. E nessa proporção, você consegue fazer uma mistura aonde a parafina ela também vai agregar com características físicas ao emborrachamento. Porque se você colocar parafina demais, acima ali de 20% mais ou menos, você deixa o material muito duro. A borracha fica quebradiça. Agora, em baixas quantidades, ela deixa um material bem macio, flexível e muito parecido com o emborrachamento industrial. Agora, como propriedade de qualquer polímero, né, em geral, vocês não precisam manter ele no fogo porque eles são péssimos trocadores de calor. Eles não conduzem bem o calor. Então vocês não precisam ter pressa com um material que ele não vai esfriar rápido. Eu estou mantendo uma panela com água gelada aqui do lado, água a temperatura ambiente, para quando eu achar que tá bom, fazer os resfriamentos e deixar da forma com que eu desejo. Aqui é só vocês ir passando calma, emborrachando todo o cabo. Não se preocupem se não ficar, não tá perfeito. Vocês conseguem ajeitar isso porque, por se tratar de um termoplástico, se você adicionar calor, você consegue moldá-lo. Para dar acabamento é só esquentar a espátula, deixa o cabo, o lado do cabo que vocês querem aqui um pouco sobre o fogo, porque também facilita. E aí vocês vêm com ela quente e vem passando. Ajeitado, vocês vêm aqui, corre um pouquinho assim, ó, sobre o fogo, só para alisar e molha. E agora a gente vem com estilete aqui, ó, para delimitar aonde a gente quer aqui. Uma dica para vocês, quando eu fiz o primeiro teste, que foi nesse alicate aqui, é que, como a matriz, ou seja, o material de maior quantidade é a cola quente, ela possui uma natureza muito aderente. Então, assim, incomoda, parece que ela está grudando, a sua mão fica meio que pegando, sabe? E aí eu resolvi isso simplesmente com isso aqui. Eu sujei um pouco a mão com talco e passei aqui, mas muito pouco. Vocês vão perceber que, pronto, vocês não vão mais sofrer com esse problema, acaba e fica um toque muito bom, parecendo um emborrachamento industrial. Antes de mostrar o resultado final para vocês, eu vou responder uma dúvida aqui, que eu sei que vai surgir. Para mecânico não funciona, porque tem contato com a gasolina, com óleo, e eles vão servir como solvente para essa borracha aí. Eu fiz um teste extremo aqui. Eu deixei essa argoela aqui que eu fiz um teste com aquela borracha azul. Eu deixei ela imersa em gasolina. Isso aqui é gasolina comum. Por 4 horas. Eu senti que ela ficou com uma textura levemente pegajosa, mas não dissolveu. E tem um ponto aqui, tá vendo? Isso aqui é um teste extremo, porque ela ficou imersa. Se você está mexendo com a ferramenta e a gasolina, por acaso, sua mão está suja, pegou na ferramenta, a gasolina é altamente volátil. Primeira coisa, ela vai evaporar muito antes de fazer qualquer tipo de reação, que é o caso desse alicate aqui. Eu utilizo ele na mecânica, vocês podem ver que ele está até sujo, e até hoje eu não tive nenhum problema. Você vai passar um pano, nesse caso aqui, esse alicate, acho que eu nunca limpei, nunca lavei ele aqui depois que eu fiz esse emborrachamento, e vocês podem ver que ele não alterou em nada.
não dissolveu, a textura dele não está pegajosa. Então, assim, esse teste aqui foi extremo só para poder ver se realmente ia dissolver por completo e não aconteceu. Agora eu vou mostrar o resultado para vocês, mas antes, se o conteúdo foi útil, deixa o like, se inscreve no canal, que eu vou estar trazendo mais conteúdo parecido para vocês. E esse é o resultado do emborrachamento caseiro.